Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live da segunda-feira com direito sistêmico. Então sejam todos bem-vindos. Estamos chegando e avisando o povo, né? Avisem quem puder se interessar pelo direito sistêmico. Hoje eu vou falar sobre o que é o direito sistêmico, algumas possibilidades, responder as perguntas que vocês enviarem. E aí, para quem já sabe de gente que se interessa ou que precisa conhecer, né? Às vezes a gente conhece aquela pessoa que, puxa, se ela conhecer o direito sistêmico, isso vai ser importante para ela, vai ser importante para a vida dela, importante para os clientes dela. Então, temos aqui uma oportunidade, vamos aproveitar. Então, vamos aproveitar esse momento para anunciar, né? Para avisar. Tá tendo uma live de direito sistêmico e vamos que vamos. A ideia hoje é eu contar um pouco da origem do direito sistêmico e do conceito e como é que a gente pode se beneficiar disso, né? Olha, temos aí gente que está iniciando, né? Que vem acompanhando as lives que a gente tem feito toda semana e se interessando, falando, uau, que campo maravilhoso de conhecimento é esse, né? Como que mais que o direito sistêmico pode me oferecer? Como é que eu posso utilizar isso na minha própria vida para ajudar outras pessoas? Então, para mim é um prazer muito grande compartilhar isso, porque é algo que transformou minha forma de me relacionar na minha família, com os meus pais, no meu relacionamento de casal. Conheci as constelações antes de ter filhos, né? Mas com certeza o conhecimento das constelações é determinante para a maneira com que hoje eu resolvo as minhas questões, meus conflitos. Claro que eu tenho, né? Todos têm. Quem se relaciona tem conflito. A não sei que a pessoa viva sozinha, né, no alto do Himalaia, sozinha, aí não tem conflito com outras pessoas, aí com certeza vai se encontrar com conflitos consigo mesma, porque cada um de nós não é um só, né? Nós somos um indivíduo, mas nós somos compostos por nossos pais, por nossa ancestralidade, cada um de nós somos seres assim, complexos, né, por assim dizer, por mais simples que possamos ser, para quem tem essa habilidade de ser simples, mas mesmo assim nós somos compostos. Então, bem-vindos a todos, fico feliz de vê-los aqui, meus amigos, chegando, alunos e pessoas que estão aqui conhecendo agora, né, me conhecendo o direito sistêmico, sejam todos bem-vindos. A proposta hoje é tratar do direito sistêmico, né? O que é isso, o direito sistêmico, né? Todos já ouviram falar de constelação familiar? Todos sabem o que é constelação familiar? Eu digo assim porque a constelação familiar é a base do direito sistêmico. O direito sistêmico é como se fosse assim, filho da constelação familiar e do direito. É assim como ele chegou na minha vida, né? Como a mescla, a união do direito e da ciência jurídica e dessa ciência, uma ciência social, uma ciência humana, né, que busca regulamentar as relações para que as relações sejam mais harmônicas, para que as pessoas possam conviver em paz, em harmonia, né, através do estudo dos relacionamentos humanos. O direito é isso também, o estudo dos relacionamentos humanos, no sentido de buscar parâmetros, regras, né? Regras, normas, limites, direitos, deveres, para que as pessoas se entendam melhor, para que as pessoas possam dirimir as suas questões com mais harmonia, possam conviver, possam estabelecer relacionamentos mais harmônicos e também se separar de forma mais harmônica. Isso vale no âmbito conjugal, mas em todo tipo de relação, né? Contratos, trabalho, empresas, relações na sociedade,
criminais, né? Como lidar com abusos, com a invasão do espaço alheio, da propriedade alheia, isso é o direito, né? Aí eu vinha pelo direito, né, estudando direito, advogando com uma ânsia de justiça, querendo trabalhar pela justiça, querendo trazer mais justiça para as relações. Eu e quase todos os que entram no meio jurídico, né? Alguns entram motivados por pretensões financeiras. Ah, eu vou entrar porque meu pai quer que eu seja advogado, eu vou fazer direito porque dá dinheiro, porque tem chance de ter um bom emprego, né? Mas muitos entram motivados por um idealismo mesmo, né? Uma necessidade de que o mundo tenha mais justiça, de que as pessoas vivam num mundo mais justo, de forma mais justa, que tenha mais equilíbrio, né? Poxa, tá tudo de ponta cabeça, as pessoas não se respeitam, tanto abuso de direito, é preciso ter regras para ter mais harmonia. Só que, assim como tantos operadores do direito, eu também me frustrei muito, né? Eu gostava de advogar, me trazia uma satisfação estar nesse lugar de guerreiro pela justiça, né? Mas me frustrava por não ter mais efetividade no meu trabalho, porque o próprio direito não permitia que enxergássemos além daquilo que das alegações que as pessoas falam, né, das justificativas. A lei ela é um tanto restritiva em alguns aspectos, né? A lei não trata de forma eficiente da complexidade humana, do que está por trás dos comportamentos. Porque não adianta a gente tentar regulamentar os comportamentos se a gente não olha para o que está por trás deles. Porque as pessoas, às vezes, elas estão subordinadas a leis mais poderosas do que as leis que os homens criam, do que os códigos. Existem leis que regem os comportamentos que são mais fortes. A pessoa mesma não tem o domínio de si, do seu próprio comportamento, e acaba reincidindo em práticas violentas, ou acaba se envolvendo em relacionamentos difíceis, sofridos. Às vezes a pessoa, na busca por fazer justiça, ou até por se preservar da melhor forma, acaba sacrificando os próprios filhos, né, como acontece tanto nos divórcios, sacrifícios dos filhos. As pessoas se perdem naquilo que lhes parece mais justo, e enquanto isso os filhos estão se distanciando, estão sofrendo, porque os pais não sabem lidar de uma forma melhor com as suas próprias questões. Então o direito, em muitos casos, ele é visto como um campo de conflito, um campo de disputa, um campo de opressão, muitas vezes de vingança, né, de levar a melhor, quem vai ganhar, quem vai dar o troco. Ah, eu vou te processar para dar o troco, né? Isso move muitas pessoas, inclusive com o senso de justiça. Só que qual que é o resultado disso, né? Será que é um resultado que traz equilíbrio? Ou será que traz uma espiral de vingança, de ressentimentos, de aumento da conflituosidade em muitas áreas? Na criminal é um bom exemplo, né? Como é que a gente tem se saído? Como é que a sociedade tem se saído em relação ao combate à criminalidade? Será que o direito penal ele está se mostrando efetivo nesse sentido, né? E o direito de família? Será que as pessoas estão satisfeitas com a solução dos conflitos que o judiciário oferece tradicionalmente? Às vezes até ficam satisfeitos porque não imaginam que o judiciário pode ter um papel maior. Acham que o papel do judiciário é só aquele, né? Então, o que se reclama do judiciário? Da morosidade, que demora, né? Porque quer se ver livre daquela situação. Mas quantas vezes uma decisão judicial não é cumprida? Não é cumprida, ou é objeto de recurso, ou ambas as pessoas ficam insatisfeitas, ambas as partes, porque o direito, o operador do direito, seja advogado, promotor, juiz, tem o seu limite do que ele pode fazer dentro da lei, dentro da técnica jurídica. Mas existe algo mais profundo do que os argumentos, do que a defesa que os advogados fazem. Existe algo mais profundo que o juiz não consegue chegar, por melhor que ele seja,
né? Algo que a própria pessoa que precisa superar, que a própria pessoa precisa aprender alguma coisa para ter um relacionamento melhor. Não que tenha que continuar junto, os casais tenham que continuar junto. O direito sistêmico não busca a reconciliação dos casais a qualquer custo. Busca a pacificação, busca que cada um possa crescer e se desenvolver da melhor forma possível, né? Que as pessoas saibam promover boas separações e bons encaminhamentos e preservar os filhos, o respeito, o reconhecimento do lugar de cada um. Então, eu estava dizendo, né? O direito sistêmico é filho do direito e das constelações familiares. O direito, pela tradição da ciência jurídica, que busca regulamentar as relações para que as relações tenham mais harmonia, possam se estabelecer e eventualmente se extinguir com maior paz, com maior harmonia, com maior satisfação das pessoas na própria vida, né? Só que o direito tem seus limites. E aí vem a constelação familiar, fundada por Bert Hellinger, né, com as compreensões, todo o desenvolvimento que Bert Hellinger fez em relação às compreensões da natureza humana, do comportamento humano, o que move o inconsciente das pessoas para que as pessoas se envolvam em situações que elas tentam evitar. Então, Bert Hellinger, observando, trabalhando com as pessoas e com a abordagem fenomenológica da constelação. O que é fenomenológica? Ele não se baseia em teorias, não tem algo pronto, ele não sabe qual que é a situação das pessoas, ele apenas observa, ele se expõe, né? O cientista fenomenológico ou o profissional do direito que trabalha com direito sistêmico, nós utilizamos essa abordagem fenomenológica, nós nos expomos àquela situação que está acontecendo em um determinado momento, sentimos o que está acontecendo, né? Percebemos e de acordo com os sinais, de acordo com as manifestações, nós nos posicionamos de uma forma mais libertadora. E com os conhecimentos que Bert Hellinger trouxe para nós a respeito das ordens do amor, né? Leis sistêmicas que regem os relacionamentos humanos. Ele descobriu a existência de 3 leis básicas, né? Teve essa compreensão e teve a compreensão da boa e da má consciência, que faz com que uma pessoa se sinta com boa consciência, com a consciência leve, se sentindo pertencente, se sentindo que está de acordo com a sua consciência, né? Consciência leve. E o que faz com que ela sinta a má consciência, que é o sentimento de culpa, sentimento de que ela está em desacordo com o que é correto. Então ele teve essa compreensão, e que não tem a ver com certo e errado, tem a ver com a conexão de cada um com a sua família de origem, com o seu sistema ao qual pertence, se está de acordo ou em desacordo com esse sistema. E nisso muitas pessoas com boa consciência se envolvem nos mesmos problemas que os antepassados viveram ou viviam, né? E repete aquele padrão que ela sempre rejeitou. Uma filha que sempre reclamou, sempre questionou a mãe, sempre achou a mãe fraca por viver daquela forma, por se envolver em relacionamentos daquela forma, e a filha acaba seguindo o mesmo padrão. Sem perceber, ela segue o mesmo caminho, né? O filho também segue a mesma forma. O filho se revolta porque foi abandonado pelo pai e fala: isso não é um pai, eu não tenho pai, e se revolta e cresce com uma raiva, com uma rejeição ao próprio pai, e se torna uma pessoa agressiva, violenta, né? Muitas vezes, não estou dizendo que sempre acontece, porque depende de como o filho ou a filha olha para esses pais, depende da capacidade de cada um de ter no coração um lugar para os seus pais, para os seus antepassados, de reconhecer e tomar a vida como ela veio, como um requisito para poder vivê-la como nós queremos viver. Então eu só sou livre para viver minha vida da maneira que eu quero viver, na medida em que eu me subordino às condições que me foram dadas, assim, ao que aconteceu. Eu não posso mudar o passado. O passado foi como foi.
né? Se eu estou de acordo com isso, aí eu tenho o presente e o futuro para fazer com eles o que eu quiser, desde que eu não queira ficar lutando contra o passado. Porque se eu ficar lutando contra o passado, eu estou conectado com aquilo que eu estou rejeitando. E acabaria repetindo. E é isso que move as pessoas nas suas repetições. Então essa compreensão da boa e da má consciência, das leis sistêmicas e as derivações dessas compreensões, né? O Bert Hellinger é um filósofo, ele desenvolveu uma compreensão a respeito das ordens da ajuda. Que tipo de postura, que tipo de comportamento tem efetividade para ajudar alguém. Isso serve para um profissional, serve para um pai, para uma mãe. Né? Ele trabalhou mais com pessoas do meio terapêutico, educacional, só que nós temos os profissionais da área jurídica que também querem ajudar as pessoas. E de outras áreas também. Então, que leis são essas que atuam na relação entre o ajudante, o que o Bert Hellinger chamou de ajudante, né? Um profissional, alguém que quer ajudar outra pessoa, não necessariamente profissional, né? Uma pessoa que quer ajudar. E a pessoa que está sendo ajudada. O que faz com que essa ajuda seja efetiva? Por que tantas pessoas fracassam nas suas tentativas de ajudar? As pessoas têm uma vocação salvadora, uma vocação de ajudar, de querer assistencialista, de querer dar assistência, de querer fazer o bem. Elas querem ajudar as pessoas e às vezes se frustram. Mas a pessoa que elas tanto se dedicaram para ajudar rejeita ajuda, não quer ajuda, ou faz tudo diferente do que foi aconselhada, né? Ou reitera naquele erro. A pessoa vício é um exemplo, né? A pessoa viciada. Como não é tão fácil a pessoa se libertar de um vício. Não é só ter vontade de se libertar. Não é só alguém falar para ela qual que é o melhor caminho. Que vínculo, que é isso? Que força é aquela que faz com que a pessoa reincida num comportamento que ela mesma rejeitava, né? E qual que é o segredo para que alguém possa chegar no coração dessa pessoa, ter acesso ao coração de alguém que precisa ajuda? Acredito que é uma arte. Rosane está falando, é uma arte, mas tem uma ciência nisso. Tem um conhecimento importante, né? Como fazer isso? Existe uma chave, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da aplicação prática das constelações familiares na área jurídica. Trabalho com crianças e adolescentes, né? Instituições que acolhem crianças e adolescentes abandonados ou em situação de vulnerabilidade, né? Muita gente se dedica, quer ajudar essas pessoas, mas nem todos nem todos têm acesso ao coração delas. Essas pessoas, elas têm uma dor profunda em relação aos seus pais, porque elas se sentem abandonadas, né? E aí muitas vezes as pessoas, para ajudar, elas também rejeitam os pais. Às vezes os ajudantes têm dificuldades com os próprios pais. Às vezes tem pena das crianças. Oh, coitadinha, que destino difícil, a mãe abandonou, pobrezinha. E essa pessoa quer ajudar e a pessoa não aceita ajuda. A pessoa fala, eu vou te oferecer um emprego, eu vou te colocar na escola, e a pessoa escapa para as drogas, escapa para alguma quadrilha, para fazer alguma coisa que é justamente o que os pais dela fizeram. Percebe? A pessoa rejeita e faz a mesma coisa. E como é que uma pessoa consegue ser efetiva nessa ajuda? Ela não pode ter pena. A pessoa olha para a criança e reconhece que essa criança tem um bom pai e uma boa mãe, sem julgamento. Bom pai, assim, é o pai certo, sem julgamento. E reconhece que a criança é forte. Ela é forte porque os pais também são fortes, de alguma forma. E aí a pessoa consegue empoderar essa criança, consegue que a pessoa se sinta, que a criança, adolescente ou adulto, se sinta digno de ser quem é. Se sinta digno tendo os pais que tem, tendo a história que tem. Isso não tira a dignidade, não faz com que alguém seja coitado, né? A pessoa pode
necessitar de auxílio do Estado, de instituições, mas não de um olhar como se fosse um coitado, entende? Então é o olhar que faz toda a diferença, que tem a capacidade de empoderar uma criança. Uma criança que rejeita os próprios pais, se chega um profissional e olha para essa criança e fala: você é uma criança boa e você tem pais bons. A criança talvez não entenda nada racionalmente, mas ela sente algo brilha dentro dela. Ela percebe que ela tem uma dignidade que outras pessoas que julgaram a situação rejeitaram. Rejeitaram os pais dela, rejeitaram a história dela, rejeitaram a verdade dela e, sem perceber, rejeitaram ela. E ela mesma acredita, então, que sua história é indigna, que seus pais são maus, são ruins, não são dignos de serem pais de ninguém, né? Portanto, ela também não é digna se ela é filha desses pais, né? Então, o conhecimento dessa postura, das leis sistêmicas que estão por trás das repetições e das soluções também, né? Por trás da chave dos bons relacionamentos, quando isso é trazido para dentro do direito, isso faz com que o direito seja um campo de empoderamento. Ele deixa de ser um campo de fazer justiça sem reconhecer as dinâmicas ocultas que estão atuando por trás dos comportamentos, né? Não adianta querer fazer justiça sem reconhecer o que está por trás. Simplesmente olhar para a superfície. Porque seres humanos é a imagem do iceberg, né? Que tem uma pontinha para fora da água e tem uma enorme base submersa que a gente não está enxergando. E assim somos nós, assim somos os seres humanos. Né? Uma coisa é a gente aplicar a lei somente com base naquilo que está sendo alegado nos autos. Em grande parte das vezes isso não resolve. Existe até um princípio do direito, né, que fala o que não está nos autos não está no mundo. Por quê? Porque para fundamentar uma decisão judicial tem que se basear nas provas dos autos. E é correto que seja assim. A gente não pode confiar num juiz que ele seja seja um adivinho, que ele saiba o que existe que não está aparecendo, né? E isso às vezes as pessoas até confundem. Acham que constelação poderia ter essa conotação. E não tem. Não é isso. A constelação não serve para fundamentar a compreensão do juiz sem base nos autos. Os autos precisam continuar sendo a base, mas o juiz pode enxergar além. E enxergando além, ele pode enxergar os autos de uma forma mais clara. Porque às vezes a verdade está aparecendo nos autos e nem todo mundo vê. É claro, às vezes uma pessoa lê os autos e entende que o certo é uma coisa, outra pessoa lê os autos e entende que o certo é outra. Então, mesmo o que aparece nos autos já é de uma riqueza considerável, né? Já permite uma diversidade de compreensões. Mas tem algo além. Tem algo além. Primeira coisa, ó. A chance de, conhecendo o direito sistêmico, nós podermos dispensar o julgamento com base na prova dos autos é muito grande, porque na maioria dos casos as pessoas entram em acordo. A grande maioria. Mais de 90% dos casos em que é feita uma vivência de constelação, não precisa ser uma vivência com cada uma das partes, de cada um dos processos. Só da gente apresentar para as partes envolvidas quais são as dinâmicas sistêmicas típicas por trás daquele tipo de questão, de conflito que ela está vivendo, só isso, na maioria dos casos, faz com que ela perceba qual que é a melhor postura para ela se libertar daquilo, para ela encontrar uma solução melhor, de preferência de forma pacífica, né? Que ela possa reconhecer por que ela está naquela situação. Né? Uma pessoa que está num conflito sofrido há anos, né? E agora, o que eu faço na minha vida? A vida está emperrada, ela quer uma solução e ela não sabe com o que ela pode contar, porque ela não sabe o que o juiz vai decidir, não sabe quanto vai custar o processo, quanto tempo vai demorar. E aí quando ela percebe que tem muito que depende dela, muito depende, às vezes uma mudança de postura abre o caminho para que tudo se resolva
de uma forma diplomática, de uma forma harmônica. Por isso que em mais de 90% dos casos, na vara de família, o resultado é uma conciliação. E todas aquelas alegações do processo perdem importância. Porque as alegações, muitas vezes, são os advogados buscam alegações, buscam justificativas para fazer com que uma pessoa ganhe. E a outra, para isso, tem que perder. E quando o olhar é amplo, né, quando cada um enxerga por que ele mesmo se envolveu nessa situação, por que a outra pessoa se envolveu nessa situação, o que essa conexão, esse relacionamento tem de valor, e normalmente são relacionamentos de grande valor, os mais difíceis de serem desfeitos, seja casamento, seja sociedade, seja contratos, né, aqueles que mais enfrentam resistência, é porque são relacionamentos importantes. As partes precisam uma da outra, a outra está presente no seu coração. E é difícil excluir. Isso não é possível. O coração sabe que a pessoa é importante. Então, quantas vezes a pessoa ganha uma ação e perde a pessoa. E ela se penitencia pro resto da vida, mesmo que tenha ganhado a ação. Isso, infelizmente, é comum. Em divórcios, isso é muito comum. Quando a pessoa ganha da outra a ação e ela perde a outra. E mais, o filho perde o pai, perde a mãe, muitas vezes, porque a outra pessoa se afasta. E quem ganhou a ação acha bom que ganhou a ação, mas sente no seu coração o quanto perdeu. E muitas vezes a pessoa estabelece novos relacionamentos com o mesmo tipo de problema. Quer dizer, ela não cresceu com aquele relacionamento. Ela rejeitou aquilo que o relacionamento podia trazer de bom. Às vezes ela mesma perde o filho. Né? Ela ganha ação. Por exemplo, um pai tem um bom advogado, tem bons argumentos, consegue provar que a mãe é ruim, e aí a mãe vai embora, e aí o pai fica com a filha, e a filha se distancia do pai. A filha fecha o coração para o pai, porque ela tá no seu coração, ela tá olhando para a mãe que foi excluída, ou vice-versa. Né? Como exemplo que eu dei, o filho que foi abandonado pelos pais e acaba se envolvendo em situações que ele mesmo acaba abandonando o próprio filho. Existem estatísticas que falam, né, da probabilidade de uma pessoa que foi abandonada pelos pais, de essa pessoa também não reconhecer a paternidade dos próprios filhos. Então, pessoal, o direito sistêmico ele traz esse conhecimento das ordens do amor, as leis sistêmicas que fazem com que o direito funcione, com que o direito seja efetivo, com que o direito possa trazer clareza, trazer luz para as pessoas definirem como resolver as suas questões de relacionamento. Né? Como que um divórcio pode ser saudável, pode ser libertador, para que as pessoas cresçam com tudo que elas viveram. Né? Elas já viveram tanto amor e já viveram tanta dor. Já tem um preço alto o divórcio. Né? E normalmente o preço é alto o tanto quanto o amor foi grande. Se não teve um amor grande, o preço não é tão alto. Mas quando teve um amor grande, né, quando houve uma troca, uma entrega, uma expectativa, quando há filhos, né, então assim, há algo de grande valor nesse relacionamento. E aí, dependendo de como um divórcio for conduzido pelas partes e auxiliado pelos advogados, pelos operadores do direito, todo esse valor pode se perder. E é aí que a dor é imensa e às vezes não pode ser recuperada. Né? O valor daquilo que foi construído de bom, de amor, de vida, né, de filhos, está sujeito a se perder. Então é um momento quando as pessoas chegam na justiça buscando um encaminhamento para uma situação dessa, é um momento decisivo, é um momento muito importante, é um momento que as pessoas estão sensíveis, têm em suas mãos o poder de perder tudo, anos e anos, né, de investimento emocional e financeiro numa família, ou num trabalho, ou num negócio,
ou podem, dependendo de como for conduzida a questão no judiciário, as pessoas podem ganhar muito, ganhar um grande aprendizado, podem ficar com tudo aquilo que elas construíram, tudo aquilo que elas não podem ficar com tudo ganhando ação e a outra perdendo, porque esse trabalho de investimento foi feito no relacionamento, né? De uma com a outra, de cada uma. Então isso precisa ser visto para que esse ganho, esse grande valor que está envolvido, o valor emocional, né? O investimento emocional de tempo na vida, de anos se dedicando a uma relação, seja familiar, seja profissional, seja num negócio, um contrato, para que isso possa continuar sendo uma riqueza no coração de cada um. Mesmo que cada um tenha que seguir o seu caminho para poder ter novos relacionamentos, né? Novos trabalhos, novos empreendimentos, novas famílias, mas trazendo a força de tudo aquilo que se vivenciou. Então a justiça pode ser não mais um palco de guerra, mas sim um campo para facilitar o olhar, para facilitar o fluxo do amor, o fluxo da pacificação nos relacionamentos. Ela tem uma grande missão, a justiça tem uma grande missão. E o direito sistêmico, com todos esses conhecimentos e com os recursos, né, com a prática das constelações familiares, traz esse potencial das pessoas aproveitarem esse momento sofrido da vida. Né? Uma ação judicial é um momento de sofrimento, de indecisão, de incerteza, é uma crise. Mas é um momento em que a pessoa aproveita, ela pode aproveitar para crescer, para se libertar, para guardar ter amor por tudo aquilo que ela viveu até então. Isso traz crescimento, isso aumenta o valor da própria vida, da vivência. Né? Uma vivência sofrida não pode ter sido em vão. Nem uma vivência feliz e nem uma vivência sofrida. Cada vivência tem o seu valor. E nós podemos transformar a justiça num caminho para que esse valor seja trazido para o coração das pessoas, para que as pessoas cresçam e se fortaleçam e possam ser melhores. Né? Um caminho de fortalecimento, de empoderamento. Então esse é o propósito do direito sistêmico. E cada vez mais temos pessoas se identificando com esse propósito. Porque o que já está cheio o direito é de pessoas que não se identificam com os descaminhos do direito, né? Aquela atitude profissional que causa sofrimento, que atrapalha o encontro da essência, aquilo que a pessoa realmente busca, o que ela realmente necessita. Né? Dependendo da postura dos profissionais, pode causar um maior distanciamento das pessoas que são tão caras, das pessoas que são tão essenciais, pais e filhos, distanciar pais e filhos. Que espécie de missão é essa? Né? As pessoas, aí tem as críticas, né? Os questionamentos. Ah, mas e quando o pai é um abusador? E quando é violento? Nós não estamos falando necessariamente da proximidade física, mas dos filhos poderem ser dignos sendo quem são. E a pessoa só é quem é, tendo o pai que tem, tendo a mãe que tem. E a exclusão dos pais não traz dignidade para ninguém. Agora, o afastamento físico pode servir para a preservação da integridade física e até para a continuidade da vida. Então o direito sistêmico faz essa análise, essa interação entre as leis sistêmicas e o meio jurídico. O direito sistêmico é a combinação, o casamento da ciência jurídica com a constelação familiar, que é a ciência dos relacionamentos. Para isso não é necessário se constelar o tempo todo, né? Depende do que se considera como constelação. Porque quando a gente conhece a constelação, a gente se torna um agente da constelação. Não é apenas um constelador profissional. Vão me pagar, eu vou fazer uma constelação. Eu posso constelar o tempo todo, né, de certa forma, assim, com alguns exercícios, movimentos, frases, palavras, a visão, e ajudando as pessoas a enxergarem também a visão sistêmica, o que está por trás, trazendo à luz aquilo que estava oculto, né, promovendo
a inclusão de quem tinha sido excluído, a união, a união de quem tinha sido separado e que sente que essa união é essencial, e muitas vezes é. Então o direito sistêmico traz essa visão dentro do direito. É muito bonito, né, Olga? Que lindo, professor. É lindo demais. O direito é lindo. Quando a gente vê esse potencial. E tem muita gente se encontrando, que se sentia um peixe fora d'água no direito, porque os meios convencionais, né, às vezes promoviam o distanciamento, o afastamento, um conflito com a essência, com a paz que as pessoas buscam, né? E o direito sistêmico abre a possibilidade da gente atuar a serviço do amor no direito. É muito lindo. Olha, Luciana está se identificando, a Kênia, muita gente se identifica. É impressionante, assim. E aí a gente vê que a gente não está sozinho, que é uma necessidade social, uma necessidade das pessoas, né? As inovações têm um tempo de maturação para se apresentarem para cada um e na humanidade. E hoje é uma época com uma crise do jeito que está a humanidade. É a hora da gente olhar e, meu Deus, o que está faltando? O que nós precisamos para dar para evoluir, para subir uma oitava na compreensão em relação à solução de conflitos? Como é que a gente pode ser melhor na vida e na profissão jurídica, ajudando as pessoas a pacificarem suas relações? Me encontrei na profissão após conhecer o direito sistêmico. Muita gente está relatando isso, muitos advogados estão encontrando sentido na advocacia, né? O advogado que, dependendo da postura, é visto como um encrenqueiro. Algumas pessoas fogem do advogado, e da justiça também. Não estou falando que o juiz seja superior, não. As pessoas fogem dos operadores do direito, acham que são burocratas, pessoas que não enxergam a realidade como é, né? O direito, se não tivermos cuidado, o direito se distancia da realidade de uma forma, vira um mundo paralelo, né? O mundo das argumentações jurídicas que não corresponde à necessidade das pessoas. As pessoas querem paz, as pessoas precisam se libertar do sofrimento, precisam ter bons relacionamentos. E o direito sistêmico traz esse olhar de volta, com o uso das constelações familiares. Vamos responder umas perguntas? Como faz sentido, né? 5 anos de divórcio, e agora tem meu ex no coração depois de assistir as lives. Olha, depois de assistir as lives, poxa, que lindo. A minha proposta com as lives é talvez jogar uma isca, assim, dar um pequeno petisco para as pessoas saberem que isso existe, né? Para quererem conhecer mais. Mas é impressionante como, às vezes, uma live que traga um olhar novo sobre os relacionamentos fazem uma diferença na vida das pessoas, né? Então, para quem quer mais disso, eu tenho que falar da comunidade que foi criada, né? A comunidade Samistosh de Direito Sistêmico, onde a gente pode estar junto, tratando de questões práticas, com perguntas e respostas, encontros ao vivo, né? Interagindo, onde eu participo diretamente, perguntas, respostas, as lives estão todas gravadas, transcritas nessa comunidade. Então já temos material, assim, um material riquíssimo sobre diversos tipos de assunto que estão ali disponíveis na comunidade. Então venham conhecer a comunidade. Entrem na página da comunidade, direitosistemico.com.br/comunidade, que é uma oportunidade de estar mais imerso nesse campo de conhecimento do direito sistêmico e das constelações familiares, tá? Vale muito a pena. Entrem lá para olhar o que está ali à disposição e o quanto que isso pode acrescentar na sua vida, no seu conhecimento, no seu aprendizado, porque não é algo que a gente aprende com um curso só, né? A gente tem um curso online também, né? Eu ministro um curso online de Direito Sistêmico e Constelações Familiares, o pessoal está adorando, tanto quem está começando, quem está chegando agora, querendo conhecer o básico, quanto consteladores que já fizeram cursos, pós-graduações
e mesmo assim fazem o curso e ainda abre mais algumas perspectivas, algumas compreensões. O curso é legal. Só que nós estamos falando de um caminho sem fim. Né? O direito sistêmico, assim como as constelações familiares, é um caminho. A gente tem muita coisa para explorar e às vezes a gente percebe no andamento da vida. Quando a gente se depara com uma situação que surge, que, poxa, para isso eu ainda não ouvi resposta, então vamos buscar com esses recursos que nós temos do direito sistêmico. E a comunidade está aí para isso, para a gente poder continuar juntos nessa busca de conhecimento, de busca de luz para os nossos relacionamentos. Aí, a Thaís dizendo, o direito sistêmico realmente trouxe um sentido maior para a minha caminhada no direito, né? Um TCC abordando questões, muitos estudantes usando o direito sistêmico, né? Estudando o direito sistêmico para fazer algo de novo, ter uma visão sobre as velhas questões que o direito sempre estudou e que as pessoas sempre viveram nos seus relacionamentos. Então nós estamos falando do mesmo bom e velho direito, mas agora com uma visão que a gente é permitido ter. Agora não é mais um tabu, não é um problema. Né? Nós podemos enxergar além, enxergar o que está por trás dos relacionamentos. O curso é maravilhoso! Obrigado, Bia, pelo seu feedback. A comunidade é sensacional. A Thaís dando o seu feedback. Ó, a Thaís fez a pós-graduação, está na comunidade e está vendo esse valor. Grato, Thaís. A comunidade complementa a pós-graduação? Sim, com certeza. Ela complementa. É uma ligação contínua, uma ligação com estudo, com compartilhamento, para a gente seguir adiante, não tem fim, né? A comunidade é permanente. Sam, existe algo semelhante na área trabalhista? Existe. O próprio direito sistêmico é utilizado na área trabalhista, né? Existe os advogados trabalhistas sistêmicos, né? Tem grupos que estudam o trabalhista sistêmico. Então, toda a visão sistêmica, a visão hellingeriana, ela é aplicável a todos os relacionamentos. E as questões trabalhistas, muitas vezes, também estão envoltas em circunstâncias sistêmicas, em dinâmicas ocultas, né? Por que às vezes algumas questões são tão dolorosas de se resolver, ou relacionamentos de se desfazer, as pessoas guardam tantas mágoas, e às vezes a outra não entende. Poxa, por que a pessoa está me cobrando tanto, né? Tanto eu fiz, tanto eu dei, eu fiz tudo o que eu podia, e agora a outra pessoa não está reconhecendo. Por que tanta ingratidão? Por que tanta cobrança? E pela visão sistêmica nós podemos compreender bem melhor o que está por trás. Né? Qual era a expectativa? Aonde que cada um se posicionou de uma forma que não era apropriada, que não era respeitosa, às vezes até achando que está fazendo o melhor. Quantas pessoas, no intuito de salvar a outra, no intuito de ser o herói para outra pessoa, acaba sendo arrogante e não reconhecendo a dignidade e a força dessa outra pessoa. E aí essa pessoa se sente humilhada com um comportamento que teve a intenção de ser benéfico, né? Isso acontece muito na área trabalhista, acontece na área contratual e muito, muito, muito nas famílias, entre casais, né? E entre pais e filhos também, entre irmãos. Perguntaram a respeito das heranças, né? Olha, eu tenho conseguido no trabalho, no judiciário, encontrar caminhos que as pessoas não imaginavam que poderiam existir para resolver inventários de 15 anos, de 20 anos, coisas antigas que as pessoas não se falavam, não queriam se encontrar no mesmo ambiente. Já vi situações de inventário com ameaças de morte, agressões entre herdeiros, e a constelação mostrar onde é que estava a ausência de reconhecimento. Por que um ramo da família despertava
tanta raiva no outro ramo da família? Por quê? Um ramo não reconhecia a outra parte como digna de estar ali reivindicando aquilo, né? E tinha um porquê, né? Situação assim de gerações atrás, uma pessoa ser tirada da mãe e ser criada pela tia, ou criada por um primo, e aí uma adoção feita sem o respeito às ordens sistêmicas causou um emaranhamento na família a ponto de os filhos se sentirem, os filhos ou os pais, uma parte da família se sentir credora da outra parte, se sentir lesada pela outra parte. E muitas vezes, adoção é típico, né? Quantas vezes a adoção traz consequências boas, né? Consequências, permite que a vida flua na vida de uma criança, e quantas vezes a criança se revolta com a adoção, com os adotantes. Por que isso acontece? Né? Existem caminhos para que isso seja feito de uma forma respeitosa e obediente aos princípios do direito sistêmico, gerando harmonia, crescimento, força, respeito. Então é disso que se trata. Se aplica em adoções, se aplica em inventários, se aplica em relações trabalhistas, em divórcios, disputas por guarda, olha, questões familiares, quase todas, mais de 90%, já fizemos algumas pesquisas e, reiteradamente, mais de 90% resulta em conciliações, porque a pessoa percebe que só tem a ganhar reconhecendo a importância da outra e do olhar da outra, reconhecendo para onde que essa outra pessoa está olhando, para onde que eu estava olhando. Agora deixa eu olhar para a pessoa mesmo, deixa eu reconhecer o que eu estava buscando, reconhecer o que eu estou vendo, reconhecer o que a outra pessoa está buscando, dizer sim a essa realidade, a tudo como foi, a tudo como é, olhar para os filhos, reconhecer o vínculo existente entre os pais, o vínculo existente entre pais e filhos, a importância que cada um dos pais tem para os filhos, como para os filhos é fundamental que o pai e a mãe estejam juntos no coração, independente do que eles façam com a própria vida, se vão ficar juntos, se não vão. O filho não tem nada a ver com isso. O filho tem a ver com o seu próprio coração, com o pai e a mãe terem o direito de ter um lugar no seu coração. Ou melhor, com que ele mesmo, o filho ou a filha, tenha o direito de ter o seu pai e a sua mãe no coração. Para que ele não precise rejeitar um dos dois para ser leal ao outro. Para ser leal ao meu pai, eu tenho que rejeitar minha mãe. Para ser leal à minha mãe, eu tenho que rejeitar meu pai. Um filho que age assim, ele próprio fragmenta o seu coração e acaba se distanciando de ambos e se sacrificando e desperdiçando todo um potencial no esforço de excluir alguém que é tão fundamental para a sua própria vida. Então, o trabalho com famílias na justiça traz uma dinâmica totalmente nova na vara de família. Traz assim uma fluidez, uma libertação. O processo se torna um ambiente de conciliação. E na vara criminal, temos observado resultados assim em situações de violência doméstica, em que a questão não está apenas ali no âmbito daquele processo, está no coração da pessoa que está agredindo alguém, achando que, na verdade, o que está por trás? Em geral, o relacionamento com a própria mãe, o próprio pai. E a vítima também. Quantas pessoas se envolvem numa situação como vítima e têm dificuldade de sair daquela situação? Parece que se apegam, parece que está preso naquela situação, está aprisionado de alguma forma, né? E aí a constelação, a pessoa percebe o que ela viu na outra, por que ela se deixou envolver numa situação de dependência daquela forma e aí fala, bom, agora eu não preciso mais disso, obrigado, eu procurei, agora eu não preciso mais, e pode seguir adiante. Uma pessoa, envolvimento com drogas, da mesma forma, envolvimento com quadrilhas, com criminalidade, a pessoa consegue perceber que vazio é aquele que ela estava preenchendo com a droga, com
com a criminalidade, com a violência, e de repente ela percebe o que seu coração realmente precisa. Sim, parece algo próprio de terapia, mas não precisa ser abordado de uma forma com viés terapêutico. Ele tem um viés terapêutico, né? É claro que é terapêutico, no sentido de alguma forma, ele auxilia na cura. De alguma forma, ele facilita. Tanto que tantos terapeutas usam constelação. Tantos psicólogos recorrem à constelação, ou mandam os clientes, né? Cliente, olha, vai fazer uma constelação, depois você volta. E vem como o processo terapêutico flui, se desenvolve, né, com o auxílio da constelação. Não dá para negar que a constelação tem um caráter terapêutico. Mas quando é utilizado no direito, a função da constelação é abrir caminhos, é facilitar a solução dos conflitos, para que as partes possam se libertar da dependência do judiciário. Elas possam se empoderar, reconhecendo a força que elas têm para se libertar e não depender do judiciário, nem como clientes em situações familiares e nem como freguesas do crime, da delegacia, das ações criminais, porque elas possam, porque a pessoa que agride, a pessoa que ofende as outras, que oprime a outra, ela tem uma fraqueza também. O que ela está buscando realmente? E a constelação permite que ela perceba o que ela está suprindo com aquele comportamento e de repente ela não precisa mais daquilo. E talvez ela se sinta então responsável pelo que ela fez. Ela perceba, puxa, eu realmente estava envolvido em emaranhamentos, eu vitimei alguém, né? Eu cometi algum mal que trouxe um prejuízo para a pessoa e agora agora que eu percebo onde é que eu estava envolvido, eu percebo o mal que eu fiz para uma pessoa que não tinha nada a ver com aquilo. E agora eu me sinto bem se eu puder reparar isso de alguma forma. Isso tem ajudado em trabalhos nos presídios. Os presos poderem cumprir a pena de uma forma mais resignada e sair daquilo com um aprendizado, né? Que a pena sirva de aprendizado para que a pessoa não precise reincidir, porque ela agora percebeu que dinâmica sistêmica estava oculta por trás daquilo. É muito lindo, assim, é um recurso que empodera o tratamento criminal, inclusive o tratamento penal, né? Nós não estamos nos propondo a substituir a necessidade do direito penal, mas de fortalecer o direito penal de uma forma que seja efetiva. Vamos lá. Já está dando quase 1 hora aqui, 53 minutos, né? Deixa eu olhar aqui as perguntas, porque tem muita coisa, né? A gente tem feito essas lives toda semana, às segundas-feiras, não perca a próxima, às 18h30, cada segunda-feira nós trazemos um tema especial, importante, algo assim, que as pessoas vivenciam, algo comum, temas comuns, de dramas humanos e situações, questões de família, de violência, de conflitos, de separações, filhos, atos infracionais, questões trabalhistas. Tem sido muito ricos esses nossos encontros. Então, convido todos para estarem na próxima. Ainda vou responder umas perguntas, tá? Não acabou a live ainda não. Ainda temos mais alguns minutos. Mas só avisando que toda segunda-feira divulguem, tá? Esse vídeo vai ficar disponível por alguns dias. 1 semana a gente tem deixado, porque depois a gente coloca o vídeo, as lives na comunidade. As lives são transcritas e os membros da comunidade têm acesso a todas as lives, que é um material rico, um material assim bem amplo, sobre diversas questões de relacionamento, de conflitos que as pessoas vivenciam nos tribunais, mas antes disso vivenciam na sua vida pessoal, né? Relacionamentos, conflitos, é algo do ser humano. E nós tratamos desses temas, assim, já temos um tanto de material, de lives, perguntas, respostas, estudos, compreensões, está transcrito na comunidade. Então não deixem de visitar a comunidade sem compromisso, para ver se é o ambiente que vocês buscam para se fortalecer com esses conhecimentos, com os recursos. A gente faz exercícios, tem propostas de... É bem legal, tá? Vamos lá, mais algumas perguntas aqui.
Como direito sistêmico pode resolver entraves da herança, nós já falamos disso. A constelação pode ter um papel decisivo na hora de um julgamento ou sentença. Olha, o principal benefício de uma constelação num processo é fazer com que as próprias partes enxerguem o caminho, que elas mesmas se reconheçam e reconheçam qual que é a possibilidade. Então é a conciliação. Isso tem acontecido na maior parte dos casos, né? Quando isso não é possível, a constelação facilita a fluidez do processo, porque as pessoas percebem o malefício que elas estão causando para si mesmas e para todo o sistema, quando elas perpetuam o conflito, quando elas... aquela chatice, aquele desgaste das ações judiciais com impugnações, com recursos, com descumprimentos, com minúcias, né? Os advogados dedicados a buscar questiúnculas processuais para ficar pedindo nulidades, coisas assim que não leva a nada, né? Muitas vezes. Todos os recursos eles têm o seu papel e às vezes tem razão de ser. Mas a constelação ela libera o campo, faz com que as pessoas, bom, já que estamos aqui no processo, então estamos reconhecendo, tem uma controvérsia, então vamos lidar com isso como adultos, vamos buscar uma solução adulta para isso, sem ficar impugnando minúcias e assim as partes se dedicam a, pelo menos se comprometem a olhar juntos buscando uma solução, mesmo que isso dependa de um julgamento. Quanto ao juiz, ele precisa se basear na prova dos autos. Isso é bem importante. Eu não me baseio na constelação para tomar uma decisão. Eu me baseio na prova dos autos. Mas a prova dos autos pode ser olhada, pode ganhar um novo olhar depois da constelação. Nós podemos enxergar a prova, ela diz muito, né? Depende da compreensão do olhar de quem vê. Então a constelação facilita um posicionamento mais isento, aumenta a condição do juiz de se colocar neutro na situação, de olhar para todos os envolvidos e além, né? Olhar para os impactos da sua decisão no âmbito sistêmico, para os filhos, nas consequências. Então facilita uma sentença, uma decisão que possa ser bem aceita pelas partes, que não vá ser contestada ou vista como algo uma decisão que esteja alinhada com as leis sistêmicas, que traga uma sensação de harmonia. Muitas vezes, mesmo perdendo a ação, a pessoa percebe e fala, poxa, essa sentença é isso. O que eu posso fazer agora? É isso. Mesmo que seja contrário ao seu interesse. Então a constelação facilita isso, tá? Qual a diferença entre direito sistêmico e constelação sistêmica? A constelação sistêmica é um trabalho que pode ser utilizado no direito ou pode ser utilizado na saúde, no âmbito terapêutico. É aquilo que Bert Hellinger desenvolveu, né, no âmbito familiar. Pode ser utilizado no âmbito organizacional, consultoria empresarial, nas escolas. Tem muitas formas de se trabalhar, né? O direito sistêmico é a ciência jurídica com a presença da constelação e das leis sistêmicas que a constelação traz à luz. Então a constelação ela evidencia a existência de leis sistêmicas. A gente pode falar de direito sistêmico apenas com a compreensão das leis sistêmicas. Só que em cada caso concreto, nem sempre as leis sistêmicas estão evidentes. Às vezes, puxa, e nesse caso, qual será? Qual será a lei sistêmica? E a constelação ela mostra de uma forma fenomenológica. Então não segue um manual, porque cada caso tem suas peculiaridades, tem seu contexto, e às vezes é só um olhar que é necessário para que o equilíbrio seja sentido, seja percebido pelas partes. E às vezes o processo perde a razão de ser. Você faz uma constelação, você observa, puxa, então era isso. Era esse reconhecimento que eu estava precisando. E eu estava precisando dar esse reconhecimento. Como eu me sinto mais leve agora? Então, é isso? Então é isso. Então podemos encerrar o processo? Podemos. E é assim, né? Ela é um recurso,
eu não gosto que seja confundido como uma ferramenta, como se fosse algo externo, né? Uma técnica que eu aprendo a usar uma constelação uma ferramenta que está fora de mim. Na verdade, a gente, conforme ensinou o Bert Hellinger e as pessoas que seguem mais a linha dele, né? A constelação é algo que nós crescemos com a constelação e passamos a ter a constelação em nós, e não simplesmente uma ferramenta externa. É algo o tempo todo a gente começa a utilizar. No direito, nós trazemos isso para dentro da ciência jurídica. Cada tipo de situação tratada no direito, nós olhamos com a ótica sistêmica e com as contribuições de Bert Hellinger das constelações, isso gera um campo, o direito sistêmico, né? E vamos ampliando esse campo porque é um campo que traz soluções onde antes as pessoas não vislumbravam. E é isso, pessoal. Então, vamos chegando ao fim dessa live. Grato a todos pela participação, pelas perguntas, comentários. A live vai ficar gravada por uma semana aqui no Instagram. Assistam, encaminhem para as pessoas que não puderam assistir e conheçam a comunidade de direito sistêmico. Daqui a alguns dias nós vamos ter um encontro ao vivo, né, que é uma oportunidade da gente se ver, se encontrar, fazer um exercício prático, né? Eu responder perguntas das pessoas ao vivo. É um encontro muito interessante. Então, quem quiser se aprofundar, se mergulhar melhor nesse campo do direito sistêmico e das constelações, é uma grande oportunidade, tá bom? Então é isso. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.